que a poesia apenas agreste a vena. A poesia é a eterna tomada da Bastilha, é o eterno quebra-quebra, o enforcar de Judas, de executivos e catedráticos em todas as esquinas. E há um ruflar poderoso de asas entre cortinas incendiadas, os anjos do Senhor estuprando as mais belas filhas dos mortais. Deles não nascem todos, nascem apenas os legítimos espúrios, um Rimbaud, um Poe, um Cruz de Souza, régios misteriosamente o 13º signo do zodíaco. Os espúrios, os malditos, bem-vindos os malditos na nossa literatura. E como aponta esse poema do Mário Quintana, quem foi o primeiro legítimo espúrio, o primeiro maldito da nossa literatura? Pois eu respondo: o maior poeta dos primeiros 3 séculos na cultura e informação nesse país, Gregório de Matos Guerra, o nosso Boca do Inferno. Um poeta versátil que produziu poemas, sonetos, décimas, não havendo nenhuma produção manuscrita na sua vida, então uma tradição oral que permeia todo o caminho, a tradição desse poeta, a permanência apócrifa, manuscrita por admiradores. Não tem poema escrito de próprio punho do autor, mas é pungente, é forte, intensa a sua produção, polêmica e profundamente lírica até hoje. As datas de Gregório de Matos Guerra, as datas limites, nascimento e morte, como parte da sua poesia também é incerta. Agora, para a gente ter uma ideia um pouco mais ajuizada sobre o que de melhor aconteceu no século XVII, nos primeiros 3 séculos desse país, a gente precisa ter algumas noções sobre esse grande poeta baiano, Gregório de Matos Guerra. Nascido na cidade da Bahia, hoje Salvador, em 1636, ninguém fugia numa sociedade completamente atrasada, com a ausência de ensino superior, de universidade, imprensa, uma burocracia organizada quase nula, né? Em que a vida cultural na colônia se dava sobretudo nas praças, junto à cultura das igrejas, às festas e procissões. Mas nasce Gregório de Matos Guerra e não poderia fugir ao ensino jesuítico da Companhia de Jesus, que estava aqui desde o século anterior da chegada dos portugueses. Com 14 anos, não havendo ensino superior, filho de portugueses, obviamente uma elite que começa a enriquecer na colônia, ele é mandado para Portugal, vai cursar Direito na Universidade de Coimbra. Se forma em Direito nos anos 60, em 61 ele é nomeado uma pequena cidade, um lugarejo interior de Portugal. Ele vai para Alcácer do Sol, se torna juiz. Casa, no início dos anos 70, com a filha de um magistrado com muito prestígio em Portugal, casa com Micaela. Se torna provedor da Santa Casa de Misericórdia. Em 71, já em Lisboa, Gregório de Matos Guerra se torna juiz civil naquela cidade. Chegou a representar em corte, na metrópole, a cidade da Bahia em mais de uma oportunidade. Começou, obviamente, tendo, dependendo da sua perspectiva, da sua crítica e das suas defesas, começou a acumular alguns dissabores e também alguns inimigos. Se torna viúvo em 78, o Gregório de Matos Guerra. No final dos anos 70, ele continua prosperando em Portugal, a sua vida como juiz, nessa cultura da magistratura, mas ele acaba retornando ao Brasil com 46 anos, isso em 1883. Ele chega a ganhar uma ordem clerical aqui, a chamada tonsura, né, os votos preliminares, as ordens menores. Né? 2 anos depois, ele perde esses próprios votos porque ele se negava a usar a batina e também por uma vida, digamos, mais relaxada de hábitos. Né? Então sempre foi repleto das contradições,
não só pelo período barroco, mas a vida de Gregório de Matos Guerra também foi uma vida acidentada. E quando ele retorna, claro, um homem prestigiado, com poder, filho de portugueses que estavam no Brasil, o Gregório de Matos Guerra, ele entra em choque com aquela sociedade. Ele acaba casando novamente, isso nos anos 80, com a sua noiva, chamada Maria dos Povos, que tem um belíssimo poema muito conhecido, inclusive muito cobrado nos vestibulares, o famoso soneto a Maria dos Povos, que a gente vai até analisar um pouquinho depois, aqui até por uma pequena amostragem dos principais temas do Gregório de Matos Guerra, Boca do Inferno. Agora, ele se torna um problema para aquela sociedade. Porque à medida que as diferenças não eram apenas a ordem arquitetônica entre a colônia e a metrópole, mas eram sobretudo de hábitos, a postura, inclusive os portugueses, que não se enraizavam aqui no Brasil, na colônia, só queriam se apropriar de riqueza e partir para a metrópole, para a sua terra natal. Isso faz com que ele se depare e comece a criticar muitos daqueles valores. Ele não vai poupar a verve a ninguém. E a sátira faz com que o Gregório de Matos Guerra ele seja expulso da Bahia e ele acabe em exílio, isso já no final da vida, isso em 1694. Né? Isso ele vai para uma colônia portuguesa, uma outra colônia portuguesa na África, ele vai para Angola. Ele fica pouco tempo também em Angola, ele acaba retornando ao Brasil, com uma condição de não retornar para a Bahia, ele retorna para Recife. No período que ele teve em Angola, passou a postura sempre muito crítica e polêmica, ele acabou inclusive auxiliando numa sedição, uma revolta à própria administração local. Ele retorna então para Recife, para o Brasil, né, e acaba morrendo em 1895, o Gregório de Matos Guerra. A temática do Gregório de Matos Guerra, ela geralmente é cobrada nos vestibulares, e sobretudo no Rio Grande do Sul, como se fosse apenas 3 temas, mas apenas um ponto para arrancada, os 3 temas, que seria a poesia religiosa, sendo autor barroco, não tem como fugir desse processo da religiosidade, né? A própria poesia lírico-amorosa, de muita inspiração camoniana, inclusive, que ele tem muita influência de Camões, poetas do barroco espanhol, o Francisco Quevedo, Luiz de Góngora, tem muita influência do italiano Petrarca, também do renascimento cultural. É um poeta que ele tem uma fortíssima erudição. É um poeta que ele é muito técnico também. Né? Extremamente popular, o Gregório de Matos Guerra. Agora, e a poesia satírica, que lhe rendeu em vida o apelido de Boca do Inferno. Então, geralmente se cobram as 3 vertentes, a poesia religiosa, lírico-amorosa e a satírica. Só que há outros temas em Gregório de Matos Guerra. Há uma poesia sensual, erótica, que se vincula à lírico-amorosa, a poesia sob encomendas, a chamada poesia encomiástica ou laudatória, a poesia, por vezes, que tu não consegue identificar nenhum dessas 3 vertentes, não há humor, né, o riso, a crítica, não há a ideia amorosa do desejo, tampouco a projeção mística, mas há apenas uma reflexão da poesia filosófica reflexiva. E um tema que é muito caro para a cultura barroca, tu vê nos outros vídeos, o outro vídeo sobre o barroco, e não esquece de se inscrever no canal, que é a passagem do tempo. Há poemas que ele apenas reflete sobre como inconstantes são as coisas, dada que a única constância das coisas no mundo e do próprio mundo é serem inconstantes mesmo. Agora, a poesia, dentro dessa versatilidade poética, técnica e temática do autor baiano, ela é lírico-amorosa, religiosa e satírica. Aqui que eu vou me deter. E o primeiro grande tema, a religiosidade em Gregório, até pela formação das primeiras letras jesuítica, e depois, lembra que ele se tornou até clérigo, né? A tal da tonsura, quando ele retorna ao Brasil, que perde esse título 2 anos depois, porque ele se negava a usar a batina e os hábitos não eram dentro daquele regramento que, obviamente, o processo de uma formação mística exige.
Então, é uma poesia que ela é muito honesta, ela é arrebatada, a poesia do Gregório. E mesmo quando ele vai estudar lá na Universidade de Coimbra, em Portugal, na sua temporada, né, que, imagina, com mais de 30 anos permanece na metrópole, teve uma forte formação, uma erudição fortíssima em Portugal, mas a mentalidade era contra-reformista. Então a poesia religiosa do Gregório, ela é extremamente voltada para as questões de fé, para a projeção do culto a, a essa busca pela salvação. Agora, não é apenas uma poesia de exaltação da fé. O eu lírico, lembra que a cultura barroca sempre é a divisão, é o conflito, é o choque. O eu lírico está sempre dividido, tensionado, sentindo-se um pecador pelo desregramento, pela vida terrena, pela busca pelos bens materiais, e nisso ele busca, pela contrição poética, a temática da contrição, ele procura a salvação em Deus. Mas mesmo nessa poesia de arrebatamento, nessa honestidade, essa verdade do Gregório de Matos Guerra, ele mantém dialeticamente também uma postura, por vezes, de contestação. Tem um poema que é o Soneto a Nosso Senhor, a Jesus Cristo, Nosso Senhor, em que ele trabalha com a ideia da infinita condição de Deus em perdoar. Agora, não havendo perdão, a glória divina fica comprometida e se perde. Ele assume uma condição de culpa nesse poema. Só que ele transfere, sempre ajoelhado perante Deus, pedindo perdão pelos pecados, pela questão da culpa que é central na cultura barroca, mas ele transfere para Deus a responsabilidade em salvar. Isso é uma porrada nos valores contra-reformistas. Como ele diz: pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quando mais tem delinquido, mais vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. E lá no final, ele transfere para Deus a responsabilidade do perdão. Ele assume a condição da culpa. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. Recobrai, e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha o verbo no modo imperativo. Ele transfere para Deus a responsabilidade do perdão. Ele continua ajoelhado pedindo perdão, eu sou culpado, mas a tua responsabilidade, falando direto com Deus, é perdoar, pois infinita é a tua bondade. Se não salvar, a glória divina está perdida. Então, mesmo assim, ele tem essa base contestatória, uma linguagem predominantemente cultista, tradicional. Agora, a poesia lírico-amorosa do Gregório é uma poesia que ela não é linear em termos de representação de beleza feminina. Ele é muito comportado, tradicional, por vezes até trabalhando com uma linha de platonismo, de amor, por vezes até sem desejo, instituído o desejo carnal, quando ele fala do padrão europeu de beleza. O padrão europeu, a mulher branca, loura, olhos claros, madeixas caídas sobre os ombros, né? Madeixas louras caídas sobre os ombros. Quando ele fala, e já vem todo um processo de período colonial, de problematizações de um país, em que até hoje tu percebe o processo do racismo e desse preconceito enraizado, né, estrutural no país. Há um preconceito quando ele fala da mulher mestiça, da negra, da índia. Apesar das contradições, que é o primeiro autor nas nossas tradições aqui culturais que olha para esses indivíduos e os identifica e retrata na sua poesia. Então não há uma invisibilidade, então há um aspecto positivo com um grande e o primeiro vamos pensar dessa maneira assim, o antropólogo do período colonial, Gregório de Matos Guerra. Então, através da poesia, claro, mais a satírica, mas a gente consegue medir o que acontecia na sociedade colonial, na cidade da Bahia, em Recife, né? Agora, geralmente o amor, ele trabalha muito com aquela condição que era o amor em Luís Vaz de Camões. Surge desejo, mas ele não pode concretizar. Aquela condição de ter que refrear, né? Ter que anular o desejo carnal, agora é pela culpa, pela sexualidade, pela condição pecaminosa incrustada e trabalhada pela Contra-Reforma. E como ele diz, um belíssimo poema lírico amoroso, que é
aquela noiva que ele passa, ele acaba casando quando ele retorna ao Brasil, a Maria dos Povos. E ele diz à sua futura esposa: discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia percebe a linguagem cultista, a quase não é razoável esse verso em termos de postura. No mesmo verso é radical o processo contraditório, né? O processo da antítese é radical, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela fria, pela primavera. E estes versos finais, nos tercetos, que ele traz um tema muito conhecido, que é o carpe diem, aproveitar a vida. Só que ele questiona, o início do poema do Gregório, ele está lá celebrando o amor, celebrando a beleza feminina, e ele inverte tudo isso. Ele entra num processo de crise, de profunda angústia, que tu percebe à medida que ele constata aquele grande tema barroco, a passagem do tempo. Olha esses versos aqui, ó. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda a ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Oh, não aguardes que a maduridade te converta em flor essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. O pessimismo final é um tom crepuscular. Então, geralmente, o poeta Gregório, ele associa a passagem do tempo à temática amorosa, com a condição da culpa, e mesmo quando ele desperta para a beleza, ele tem que anular isso e buscar Deus, buscar anular a chama do desejo e procurar a luz divina da salvação, o refreamento amoroso em Gregório de Matos Guerra, pela condição da culpa. Então, não há concretização carnal nesses poemas do Gregório, pela própria problematização da cultura barroca na condição da culpa e a busca pela salvação. Agora, a poesia satírica que lhe rendeu em vida o apelido de Boca do Inferno acaba tendo um caráter documental impressionante. Porque, por vezes, não é apenas um olhar crítico do Gregório, muitos dizem que a linguagem dele é apenas ferina, com palavrões, com termos chulos. Não, por vezes é apenas o registro e a movimentação da cultura e das festas locais. Tem poemas do Gregório que ele apenas registra o início do carnaval, a festa do intrudo que veio com os portugueses, outros que ele apenas, sem emitir juízo de valores sequer algum, ele apenas como se estivesse lá fotografando, ele está fotografando como um cronista do tempo, aquelas festas, os hábitos, os comportamentos, mas quando ele lança a sua metralhadora giratória, ele atinge a tudo e a todos, as elites, a formação daquela comunidade, os mulatos, negros, índios, todos, toda a diversidade do tempo, as instituições, o governo, a máquina mercantil da metrópole, a igreja de uma forma direta e indireta aos padres, às freiras, aos juízes, a todos, a comunidade, inclusive, ele fazia parte. E tem um poema que é uma grande presença nos vestibulares, que foi musicado por um baiano no período terrível do processo da ditadura civil-militar no Brasil. Caetano Veloso, quando esteve isso no seu exílio em Londres, e um dos maiores discos do Caetano Veloso, que é um disco de 1972, ele lança esse disco em janeiro de 72, que é o disco Transa. Ele musicou e ficou belíssimo um poema, A Cidade da Bahia. E diz o Gregório, que tem outro poema que é A Cidade da Bahia 2 também, que é um poema muito conhecido, mas este que foi musicado pelo Caetano Veloso. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Deste dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que a abelhuda simples aceita o sagaz brichote.
Oh, se quisera Deus que de repente um dia as amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Inicialmente ele demonstra uma aproximação, uma certa solidariedade à cidade da Bahia, mas ele acaba atacando a própria cidade da Bahia, porque acaba aceitando todas as imposições e todas as expropriações de riqueza, agora não apenas os portugueses, mas os ingleses. E aí vai uma dica, que a linguagem do Gregório ela é extremamente dinâmica, viva, ferina. Aqui começa a se formar uma literatura que será de fato brasileira mais à frente. Não é ainda que a gente está no período colonial, mas a linguagem, isso aparece muito também, em várias bancas cobram isso, é uma linguagem que ela vai se amalgamando também. É uma linguagem que ele começa a dar um colorido, a cor local está presente até na linguagem. Olha esse neologismo que ele pega quando ele diz assim, ó, simples aceita o sagaz brichote. Isso é uma pequena variação, que é um termo que vem, obviamente seria o estrangeiro, que vem de British, o inglês. E ele acaba por abrasileirando e torna brichote. Isso é um neologismo. Então Gregório de Matos Guerra é o primeiro grande nome da literatura brasileira, com a sua poesia lírico-amorosa, a sua poesia religiosa e a sua poesia satírica. Bem-vindos malditos da literatura brasileira. Gregório de Matos Guerra faz uma tradição, faz uma escola na nossa literatura. E é o grande nome dos primeiros 3 séculos da nossa literatura. E vai de uma poesia audaciosa, de enfrentamentos, a uma poesia, por vezes, meramente reflexiva, filosófica e debatendo as coisas do seu tempo. Então esse é o Gregório de Matos Guerra, e fica pelo menos essas primeiras dicas, impressões do período colonial. E aquilo que será mais à frente uma literatura profundamente brasileira. A cultura do boteco, gente. Não é do café parisiense, e o primeiro representante no universo da cana-de-açúcar é Gregório de Matos Guerra, o nosso Boca do Inferno. Beijos em todos e todas. A gente se vê na sequência. Curte o vídeo, o conteúdo, e te inscreve no canal. Abraços!